bem-vindos, João Calado, Rui Ribeiro. Hoje mais um episódio do Digital em Conversa, as tais tendências que moldam o futuro. E hoje o tema é a cultura do cancelamento e a liberdade de expressão. Começamos pelo João Calado. Até que ponto a cultura do cancelamento é uma ferramenta legítima de justiça social ou apenas um tribunal digital punitivo que não dá espaço ao erro, à evolução pessoal e ao perdão? António, saudar o Rui, mais um podcast que vamos gravar aqui hoje sobre uma temática que eu diria que é uma temática de discussão, é uma discussão associada a ela, há uma discussão que é fraturante, e é fraturante porque, de facto, esta é uma temática que traça uma linha muito ténue entre dois espaços. Um espaço que é caracterizado pelo um boicote social legítimo e um outro espaço que é o espaço de um tribunal digital punitivo, em que, enfim, há argumentos para defender uma coisa e outra, e esta linha ténue que separa estes dois espaços, por vezes, leva a algumas controvérsias. Isto para dizer que para, no fundo, analisarmos esta temática, temos que ver as duas faces de uma moeda. Uma face que se prende com a justiça social, uma face que, no fundo, amplia e dá voz àqueles que tradicionalmente não a tinham, numa perspectiva de poderem, no fundo, fazer valer a sua opinião perante grupos, quer pelo seu poder económico, quer pela sua capacidade de interferência nos mídias, até há um tempo atrás, exprimiam opiniões e criavam opiniões sem contraditório. Digamos que, no fundo, esta fase permite fazer aqui alguma inversão de poderes, e, por outro lado, permite ainda funcionar com um alerta coletivo, promovendo um debate sobre temáticas que no passado demorariam muito tempo a ser abordadas na comunicação social. A outra face é a face do Tribunal Digital, um tribunal punitivo, desumanizado, e diria eu, podendo até ser dogmático. Portanto, aqui é que é preciso alguma cautela na adoção desta cultura do cancelamento, porque isto pode induzir situações como anacronismo, falta de contexto, buscar situações já com alguns anos de passado, que ficam registadas nas redes sociais, e que, usadas num contexto completamente diverso, podem induzir a uma percepção de mau comportamento, de falta de defesa de alguns pressupostos que, na realidade, a sociedade condena, e que podem ser indutores de injustiça para quem proferiu, no fundo, determinado tipo de afirmações ou teve determinado tipo de comportamentos. Ou seja, estamos perante uma lógica do algoritmo, em que o algoritmo, sendo criado por modelos que são treinados, pois é cego relativamente à informação que utiliza para, no fundo, banir alguém de uma rede social. E pronto, eu acho que nesta primeira fase era aquilo que me oferecia dizer relativamente a esta temática, pois há aqui um outro aspecto que na segunda pergunta talvez faça sentido aprofundar um pouco. Ok. Rui Ribeiro.
Bom, Força. antes de mais, sempre um prazer estar aqui a debater estes tópicos digitais e o impacto que o digital tem aqui no mundo. Em relação à cultura do cancelamento, há aqui vários aspectos e complementando até aquilo que o João referiu, que é, do ponto de vista prático, nós, no passado, de facto, quem controlava toda a narrativa da comunicação, grosso modo, era quem tinha diretamente as fontes de informação, os órgãos de comunicação social, a empresa, o que quer que seja. E neste caso, o mundo mudou, em particular daquilo que é o chamado Web 2.0, ou a partir do Web 2.0, onde as pessoas, na palma da sua mão, ou quando foram as criações dos blogs, estamos a falar alguns 2003, 4, 5, 6, mais ou menos por aí, já lá vai uma eternidade para nós, não é? Não para esta nova geração, que não tem esta visibilidade. E, portanto, a partir daí foi o deslumbramento, ou seja, as pessoas passaram a perceber que tinham também, e essa é a parte positiva que o João referiu também, que é as pessoas passaram a ter e a percepcionar que na palma nas suas falangetas tinham a capacidade também de ter algum poder que antes não tinham, nem sabiam como, nem tinham a capacidade, nem os meios para. Dito isto, esta é a parte positiva. Ora, com o evoluir das redes sociais, do mundo digital, com a transferência clara do mundo do poder, do mundo físico também para o mundo digital, dá-se a lógica do conceito das massas, não é? E aquilo que são outros interesses do ponto de vista de comunicação, onde a dimensão, ou quem grita mais, no limite é aquele que é mais ouvido e que acaba por ser mais influenciado, e quem grita mais, inclusivamente, no limite, à data de hoje, inclusivamente, podemos programar outros a gritar por mim de uma forma de escala e dar a sensação, e portanto vivemos numa altura de percepções, né, que toda a gente acha que, e portanto quando nós temos vários a falar a mesma linguagem, acaba por dar a sensação de que aquilo é a voz do povo, por assim dizer. E muito facilmente quem tem uma voz diferente, e já agora, até porque comemorámos o 25 de Abril há relativamente pouco tempo, não é? Na realidade, aquilo que era o aso de pensar diferente e o saber pensar e o saber discutir, e eu posso não concordar com o António ou com o João, ou quer que seja, mas para todos os efeitos sabemos, e acima de tudo é pensar e pôr-nos nos pés do outro, mesmo discordando. E esta capacidade de discussão, o grito ofusca. E, portanto, muitas das vezes aquilo que acaba por acontecer é que o outro é cancelado, ou no limite não tem voz, ou no limite, a dado momento, já nem vai dizer qualquer coisa, porque caem aqueles que não concordam e as massas, os 90%, só porque ele é diferente. E o ser diferente não quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente. E esta lógica do respeito, de ouvir o outro e saber ouvir o outro e não gritar, vivemos muito neste conceito do grito, não é? Que é esta cultura do cancelamento, acaba por fazer isto, que é os 90% ou a grande maioria procura efetivamente cancelar por N razões, seja ele por interesse ou porque já nem sabe discutir, porque só sabe gritar. E portanto este tema, e o tema é a liberdade de expressão e a cultura do cancelamento, é este mesmo, que é como é que nós conseguimos mudar isto naquilo que há agora não me recordo do autor, mas era o conceito da cauda longa, né? Há muitas coisas, há muitas opiniões que não são os da maioria, e saber ouvir, e saber discutir, e saber ter as coisas no seu lugar é que é fundamental. E dito isto, termino, que é garantir que as ferramentas, e já não vou para outras lógicas de teoria de conspirações e afins, para já, se calhar na pergunta 2 lá irei, mas é importante saber ouvir.
E quando nós estamos em regras onde não existem regras, onde na realidade existe uma regra, que muitas vezes é gritar, não é? E o tema das redes sociais é muito fácil estarmos à distância num ecrã, num teclado, com um login que não é o nosso, etc. Dizer mal, só por dizer mal. É o tema. Aliás, é curioso que, embora não houvesse ainda os meios de som que já há muito tempo temos, mas nessa altura não havia, um dos primeiros, digamos, eu nem sei o que é de chamar a isso, mas é aquilo que normalmente nós chamamos que quando alguém quer gritar, escreve em minúsculas. Foi um dos primeiros cuidados a ter nesses blogs e nesses chats, foi que o uso em minúsculas era gritar. Exatamente. Numa altura em que não havia essa possibilidade ainda de misturar o som com a escrita. Mas voltamos agora à segunda parte. João Calado, o cancelamento, que já tivemos aqui a falar, afeta todos da mesma forma, enquanto grandes figuras públicas ou marcas milionárias frequentemente sobrevivem, os cidadãos comuns ou os profissionais de classe média correm o risco de ver as suas vidas e carreiras destruídas, sem direito ao contraditório. Perante isto, o cancelamento democratiza o poder ou acentua a injustiça? Pois é, essa é que é a questão de fundo. Esta é que é a questão dos $1 milhão. Essa é que é de facto a questão de fundo. Eu, na minha opinião, por um lado democratiza, mas por outro lado acentua a injustiça estrutural. E digo isto porquê? Digo isto porque quem tem dinheiro continua a ter dinheiro e quem tem dinheiro consegue acomodar o impacto de um escândalo no digital, enfim, de ataques mais ou menos justos que possam acontecer a uma organização, enfim, com uma estrutura que de facto tem poder económico. E até pode mobilizar recursos que os outros não podem, não é? Não, exatamente. Tem certamente uma estrutura jurídica para o apoiar que consegue alimentar, no fundo, esta máquina que está por trás da cultura do cancelamento. Portanto, para esses, eu diria que eles são tratados de uma forma que o cidadão individual não é. Até porque esses, no digital, o digital vive muito da intriga, da discórdia, porque é isso que dá likes, e sendo isso que dá likes, é isso que dá visibilidade. Portanto, eu até diria que para quem tem dinheiro, a notoriedade, mesmo que negativa no digital, é muitas vezes aproveitada para rebranding e para fazer incursões em nichos de mercado, que são aqueles nichos que estão associados à discórdia, que estão associados as teorias da conspiração. Exatamente, são os que, no fundo, aqueles que estão habitualmente contra. Falem mal ou bem, mas falem em mim. Exatamente. Havia alguém que dizia isso. Havia alguém que dizia isso muito aqui em Londres. Portanto, esta é a questão de fundo. Não é a mesma coisa quando a história de um cidadão individual, de um professor, de um engenheiro, quando a história dele se torna viral. Porque quando a história dele se torna viral, primeiro ele não tem os meios nem económicos, nem jurídicos que o possam apoiar num contencioso que resulte do cancelamento da sua voz. Por um lado. Por outro lado, quando um cidadão individual se envolve numa discussão viral, fica atrás dele uma pegada digital que o acompanha para o resto da vida. E o acompanha para o resto da vida em coisas tão simples quanto, por exemplo, no processo de recrutamento. Uma das coisas que as empresas hoje fazem é fazer o rastreio quando alguém se candidata a um lugar através de uma empresa de recrutamento de recursos humanos. A primeira coisa que essa empresa faz é ir fazer um rastreio desse cidadão para ver quem é. Pegada. Portanto, essa pegada digital vai condicionar a vida desse cidadão para o futuro. Portanto, digamos que
sem lhe dar a oportunidade, muitas vezes com a questão já descontextualizada, mas sem lhe dar a oportunidade de se defender. Portanto, essa é que é Se a ela há questão. 10 anos disse qualquer coisa, vai pagar por isso. Exatamente, exatamente, exatamente. E isso pode condicionar a obtenção do emprego, pode levar a um despedimento, porque as empresas, nomeadamente se forem grandes multinacionais, não querem estar associadas a escândalos e, portanto, preferem descartar-se de um ativo, mesmo que ele seja importante para a organização, mas os estragos que provoca na organização, estando lá, são maiores do que aquilo que consegue contribuir em termos de valor acrescentado para essa organização. Portanto, nitidamente, a cultura do cancelamento não trata todos por igual. Aqueles que têm poder continuam a ser tratados de uma forma, os que têm menos poder em termos de contrariar uma opinião de massas que se cria no digital é completamente diferente. Portanto, se temos dinheiro para os recursos, podemos andar por aí adiante. Sim, exatamente. Vou começar precisamente por este tema, que é quem é que nunca cometeu um erro? Não é? E às vezes, quem é que, quando ouve ou lê um título de uma notícia, assume logo o que é a notícia e quantas vezes as pessoas se dão ao trabalho, inclusivamente, de ler o conteúdo da notícia e quantas vezes é que o conteúdo da notícia é diferente daquilo que o título sugere. Okay? E, portanto, este é um exemplo de que automaticamente, e já vi isso acontecer, daquilo que é pegar na rama de um problema, naquilo que veio supostamente a público ou que alguém disse alguma coisa, ou que estava, acima de tudo, descontextualizado, e por causa disso vai daí, vou para a rede social, em particular o X, que é daqueles mais agressivos, não é? Dizer mal. Só porque sim, só porque me apeteceu, porque é fácil em 256 caracteres ou 128 mandar, pois é tudo a teoria da conspiração, não é? É tudo uma camada de corruptos e a corrupção isto e a corrupção aquilo, que é o fácil. Não, deixa-me só interromper. Falaste numa rede social que de facto me fez despertar aquilo que de facto nos pode prejudicar em termos de vida e nos pode criar uma marca mesmo em termos de futuro, claro. Que é a linguagem que, por exemplo, se utiliza no X. Sim. O X deve ser das redes sociais onde, pelo menos das que eu conheço, não as conhecerei todas, mas é das redes sociais que eu conheço, aquela onde há agressividade, onde o baixo nível da linguagem que é utilizada. Não somos nós, temos um nome lá. Eu tenho lá o meu nome, por acaso utilizo muito pouco. Mas há muitos que não têm. Portanto, a quantidade estão escondidos atrás. Claro, exatamente. Não é? E, portanto, ou seja, dito isto, é muito fácil pôr um rastilho, né? e fazer o fósforo arder o rastilho e aumentar e dar uma explosão. Obviamente, quem tem mais meios, conforme o João comentou, potencialmente também tem mais conhecimento para como se defender daquilo que é fazer o dano, a gestão do dano, daquilo que é uma reputação de imagem que temos enquanto pessoa, indivíduo ou empresa. Quem não o tem, tipicamente também tem menos acesso a essa forma de se defender e de como dar a tal lógica do contraditório e, inclusivamente, fazer, no limite, a contra-informação para matar um problema que às vezes é falso, por vezes. Não é? Criam-se os boatos. Reparem, a grande diferença, e há pouco não referi, e acho que também o João também não referi, mas há aqui um tema que é o digital, estamos precisamente no digital, o aspecto que introduz muito facilmente este cancelamento é por causa da velocidade, porque obviamente as teorias da conspiração sempre existiram. O dizer mal só porque eu ouvi alguém dizer qualquer coisa sempre existiu. A diferença é a velocidade com que as coisas acontecem. E alguém com menos recursos não tem as pessoas ou as técnicas
rápidas de estancar, porque muitas das vezes quando existe uma tentativa até de denegrir alguém porque lança um boato, a forma e a rapidez com que eu respondo é essencial para não deixar alastrar. Estancar. E, portanto, esse é um tema. Dito isto, concordo perfeitamente, que é quem tem menos meios, coitado, não tenho o dinheiro para pagar aos advogados para andar como alguém que anda aí nos tribunais 6 anos, ou 7, ou 10, para se defender e continua feliz e contente. Ok, João Calado, último minuto. No último minuto, e antes de passar ao último minuto, propriamente dito, eu acrescentaria só que não tem só dinheiro para os advogados, como não tem dinheiro para pagar a um conjunto de contas virtuais que fazem a opinião nas redes sociais. Claro, sim. E que faz toda a diferença. E há muita gente aí, sim. Exatamente, que faz toda a diferença. No minuto final, eu diria que não podemos querer uma cultura de responsabilização daquilo que se passa no digital, nomeadamente nas redes sociais. Mas acho que há aqui uma necessidade de aprender, e nomeadamente, os cancelamentos que são feitos de forma automática, diria eu que quem tem responsabilidade de gerir esses algoritmos tem que induzir uma capacidade de aprendizagem que permita distinguir entre o ato e o indivíduo. No sentido de o ato pode ser condenável, mas o ato não pode ficar associado ao indivíduo internamente, sem dar a capacidade de ele se defender, marcando-o com uma vida, sem lhe dar a capacidade de ele se redimir ou pedir perdão. E portanto, este parece-me ser o grande desafio dos dias de hoje, é que os cancelamentos que são feitos de forma automática, é evidente que aqueles que são intencionais é mais difícil, também há aqueles que vou cancelar alguém, pondo um conjunto de pessoas nas redes sociais a emitir opiniões negativas sobre o seu comportamento, até ele de facto desistir, porque enfim, já está incomodado e portanto deixa de correr. Aqueles que estão feitos de forma automática, acho que há aqui uma necessidade imperiosa de conseguir distinguir entre o ato e o indivíduo. Ribeiro, minuto. Minuto final. Para mim, estar no digital é ser o mais consistente naquilo que nós fazemos e entre aquilo que é a nossa vida pessoal e digital. Ou seja, se nós formos consistentes, éticos, sérios, em ambos os lados, na forma como o fazemos, obviamente poderemos ser sempre atacados porque alguém não gosta de nós, até porque ninguém é perfeito, não é? Mas para todos os efeitos, se nós, ao longo da nossa história, ao longo da nossa história do mundo físico e do mundo digital / virtual, se nós formos sempre consistentes, certamente minimizamos alguém que nos queira atacar. Na perspectiva que a nossa história também fala por nós, ou seja, a nossa pegada digital, tal lógica até para o tema do emprego ou para outras coisas, vai falar por nós, porque quem quiser abrir os olhos vai perceber, ele nunca foi assim, agora é que vai fazer isto. Ou algo se passou, portanto, vai fazer com que o outro lado, pelo menos, tenda a pensar. Agora, se vai resultar ou não, mas pelo menos nós temos que ter a consciência tranquila daquilo que nós fazemos, assumindo, obviamente, que também temos os nossos erros de vez em quando. Agora, a consistência eu acho que é a melhor arma para garantir a melhor defesa. E para aqueles que nos veem também, historicamente. Não é? Ok. Está feito. Obrigado, João Calado. Obrigado, Rui Ribeiro. Obrigado. Voltamos. Até breve. Até breve, muito breve, com mais um episódio deste nosso podcast.